Estamos de volta com o nosso Código de Defesa aqui pela TV Mato Grosso, canal 27, a TV da nossa terra. Mais uma vez, lembrando que o nosso e-mail para você participar, mandando aí a sua dúvida, a sua sugestão, a sua reclamação, está aí no seu vídeo. códigodefesa@hotmail.com é onde você vai estar entrando em contato conosco. Como a Marilene Guedes Figueiredo, que eu falei no início do programa. A Marilene traz a seguinte dúvida para a gente aqui. Eu e meu esposo estamos procurando um imóvel novo para comprarmos. Diante de tantas ofertas existentes hoje no mercado, nós acabamos por nos confundir e temos muitas dúvidas, inclusive quanto à procedência dessas ofertas, né? Onde devemos ir e o que verificar sobre a regularidade do empreendimento? Bom, a resposta de um profissional aqui, do doutor Ivo Marilane, é a seguinte. E antes, é uma coisa até muito simples, né? Antes de você comprar ou dar qualquer sinal, na verdade, do imóvel, é bom que você vá à prefeitura. Vê lá se o imóvel, se a planta desse imóvel que você está pretendendo comprar, se ela foi aprovada. Também vai no cartório de registro, vê se o imóvel lá corresponde, né, se essa incorporação do empreendimento é compatível, foi registrada no cartório de registro de imóveis. Também é bom você observar na planta as áreas, né, ali, a metragem do imóvel. São coisas básicas que muita gente, na maioria das vezes, elas acabam comprando um produto e tendo aí o dissabor, né, e a dor de cabeça porque não tomou os cuidados mínimos, que é muito fácil de observar. É bem certo, tem muito espertalhão por aí. Mas na maioria das vezes, via de regra, a gente acaba negligenciando, não lendo o contrato direitinho e acaba comprando uma coisa que a gente não quer. Então, esses são os cuidados. É ir na prefeitura, ver se foi aprovado o empreendimento, ver se ele está devidamente registrado no cartório de registro de imóveis, né? Aqui na capital tem um. Uma outra coisa também é você olhar o memorial descritivo. Ele vem junto com o contrato. E ali vem todas as informações referentes ao tipo do material que vai ser utilizado, se é mármore, se é granito, se é azulejo, né? Tudo. A questão das portas, as esquadrias, as janelas. Então vem tudo bem detalhado para você, para a hora que você for, de fato, tomar posse, né, entrar dentro do imóvel, você vai entrar num imóvel seu e um imóvel compatível com aquilo que foi lhe oferecido. Portanto, são cuidados mínimos que você tem que tomar. E são esses aí, aqueles que você deve observar. Procurando a prefeitura, cartório de registro, olhando o memorial descritivo, e assim você vai fazer um negócio sem susto. Uma outra pergunta é da Maria das Graças Assunção, lá da Lixeira. Obrigado, Lixeira. O pessoal tem participado bastante com a gente aqui. Quero mandar um abraço ao Joaquim Cardoso também, aí da Lixeira, que sempre está em contato conosco aqui, né? É advogado, inclusive, o doutor Joaquim. Bom, ela pergunta o seguinte: eu acabo de contratar um plano de saúde e eu tenho dúvidas quanto à carência, né? E ela, inclusive, não sabe nem o que é. É uma coisa também que muita gente que tem aí, utiliza-se de planos de saúde, vira e mexe, né? Estão sempre à voltas com problemas aí com relação à carência. E a resposta é a seguinte: a carência, ela é um período pré-determinado, né, em contrato, no início do contrato, e é respaldado pela legislação brasileira, né? Esse período é durante o qual o consumidor não pode usar integralmente aquele serviço. Então tem alguns prazos aqui, máximos de carência. Por exemplo, 24 horas para os casos de urgência e emergência. Então é no máximo de 24 horas. Você contratou hoje, amanhã você já pode usar. Inclusive tem pessoas que discutem isso, né? Se você já contratou, imediatamente você poderia usar. Mas prevê-se aqui que é 24 horas para a primeira utilização no caso de urgência e emergência. No caso de partos, 300 dias, 10 meses, tá? Para a utilização do plano de saúde. 180 dias para os demais casos, seria aquelas coisas de especialidades, enfim. E 24 meses para a cobertura de doenças ou lesões pré-existentes não agravadas. São aquelas que você, antes de contratar o contrato, você já havia contraído. Então, são prazos que são observados aí com relação à carência. Vou repetir: 24 horas para caso de urgência e emergência, 300 dias para os casos aí dos partos, né? 180 dias para os demais casos, especialidades, etc., e 24 meses para cobertura de doenças, né, ou lesões já pré-existentes. Bom, essas são algumas
das respostas, das perguntas que nós estamos respondendo no programa de hoje. É lógico, nosso tempo é curtinho, né? Não dá para responder todo mundo, mas sempre que a gente pode, a gente está aí tentando auxiliar. Bom, uma outra indagação, o Maurício nos ligou aqui, ele dizendo o seguinte, ele comprou esses dias, ele ficou sabendo, né? Ele viu na TV aí, que uma senhora havia adquirido um fogão sofisticados, por R$2, e o fogão, na verdade, custava 2.000. E ele pergunta o seguinte, se na placa, porque acontece casos assim, você vê lá uma propaganda, às vezes está lá, na hora de fazer, de colocar o preço, né, o cartazista lá, por exemplo, ele paga, são 40 parcelas de R$150. Aí ele coloca R$150 na frente do produto e esquece de colocar lá as 40 vezes. A pessoa acha, não, acho que é R$150. E é um absurdo, né? Tem coisas que você vê que é muito discrepante a diferença. Como é o caso do que o Maurício está me falando aqui. Que a senhora comprou o fogão, bateu o pé e conseguiu adquirir o fogão por R$2. Na verdade, ela vai ter que devolver, porque aí também existe uma má-fé por parte do consumidor. Quando o preço, por exemplo, de uma televisão que custa R$2.500, R$2.500, R$3.000, e ela está lá exposta por R$2.300, por R$1.900, ainda vai lá, né? Mas essas diferenças muito grandes assim, normalmente as pessoas conseguem no primeiro momento, mas depois acaba tendo que devolver. E é bom observar sempre que você vê uma oferta, né? Observar realmente se tem o produto, porque muitas lojas, nós vamos falar sobre isso essa semana aqui, Casas Bahia, Lojas Americanas, City lá, Ponto Frio, tem muitas aí que elas usam dessa prática, né? Elas às vezes fazem um anúncio. Isso em várias reclamações. O que eu estou falando aqui, a gente vai estar mostrando essa semana, né? Muitas vezes existe realmente o erro. Como eu estou falando, o cara vai colocar lá, o cartazista vai colocar lá o preço no produto e ele acaba se enganando, uma vírgula, né? O número de prestações, ele coloca só o valor da prestação, não coloca o número de prestações. Aí você acha que o valor do produto é o valor de uma prestação só que está exposta ali. Mas em muitos casos existe aquele chamariz, né? Aquela isca para você ir para dentro da loja. Aí chega lá, o produto não existe mais e você é obrigado, já estando ali, a fazer uma outra compra da qual você não quer, né? Então, são muitas as reclamações nesse sentido. Nós vamos estar falando sobre isso também essa semana. Eu vou chamar mais uma vez, mais um intervalo, e na sequência você acompanha conosco aqui a comemoração do Dia do Consumidor, que teve palco na Praça Alencastro no último dia 15, e nós estaremos mostrando para você tudo que rolou por lá e também a participação do público. Eu volto já, não sai daí não, que é rapidinho.